Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do Aqui do Mundo e hoje a gente vai falar um pouquinho de mitologia, mas não é naquele quadro que eu conto as histórias dos mitos e tal, né, entendendo a mitologia. É para entender a mitologia, mas dicas para entender a mitologia, né? Acho que para uma outra série de 3 dicas. Eu tô gostando desses vídeos em que eu dou 3 dicas para alguma coisa. Eu percebi que normalmente quando eu faço esses vídeos é para sistematizar coisas que eu já disse em vídeos anteriores, vários vídeos dispersos assim, mas que as pessoas sempre me perguntam, e aí eu pensei, nossa, mas eu também não vou querer que todo mundo veja todos os vídeos para saber tudo que eu falo. Então assim, esses vídeos de 3 dicas são para sistematizar o que eu já disse em vários outros vídeos sobre um assunto específico. Agora, para entender a mitologia grega, 3 dicas para entender a mitologia grega. Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás, faz bastante tempo, para entender diálogos platônicos. O que eu disse lá serve também para cá, mas não tudo. Então assim, se você se interessa por esse tema, vai lá o vídeo antigo, mas o que eu disse lá eu diria de novo. Então assim, eu ainda concordo comigo. Qual a primeira dica? A primeira dica, você tem que entender a organização que Zeus estabeleceu no cosmos. Naquele vídeo em que eu falei da origem dos deuses, entendendo a mitologia, a origem dos deuses, eu vou deixar aqui, eu explico toda aquela questão de Gaia, de Zeus, da castração e tudo mais. Lá está bem explicadinho e aquilo é essencial para você entender a mitologia grega. Por quê? Porque Zeus, depois lá da briga dos titãs, ele mandou lá para os escombros da terra alguns, e os outros amigos, ficou cada um responsável por uma área. Então assim, o Poseidon cuidando do mar, cada um com a sua especificidade. Então ele organizou o cosmos, ele estabeleceu uma ordem. Isso é fundamental para a gente entender a mitologia grega. Ele estabeleceu uma ordem, uma harmonia, de modo que tudo que entra em conflito com esta harmonia, essa ordem dada por Zeus, vai sofrer algum tipo de punição. Essa ordem de Zeus é muito mais importante do que a gente pensa, porque assim, não é só uma organização física, de colocar um cuidando de uma coisa, outro de outra. Não. A ideia é, o mundo está organizado, tudo está no seu lugar. As pessoas que fazem o que fazem, elas nasceram para fazer o que fazem. Porque elas estão obedecendo uma harmonia dada por Zeus, que é o Deus dos deuses. Ele estabeleceu essa harmonia. Pense, o Deus maior estabelecendo uma harmonia, de modo que tudo já está predestinado, tudo já tem que seguir o curso natural. Percebam que aí a ideia de o que é dado pela natureza, atender à vontade de um Deus maior. Então, se uma pessoa é escrava, porque Deus quis que ela fosse assim. Porque Zeus quis que ela fosse assim. Aquele é o lugar dela. Se ela tentar deixar de ser escrava, ela vai estar afetando a harmonia cósmica. Isso significa que a gente está aqui num sistema de coisas pré-estabelecidas? Sim, não se esqueçam de Platão, hein, que disse que é o mundo das ideias e o mundo real. O mundo das ideias, o mundo ideal, ele é melhor do que o mundo real. O mundo real é uma sombra do mundo ideal. Então assim, a gente está num sistema de valores em que as coisas são pré-definidas, pré-estabelecidas, precedem a existência do homem. É o exato oposto do existencialismo. Então a gente está aqui numa ideia de coisas gabaritadas. Tem algo lá já posto, todo o resto que vem depois tem que cumprir o que foi posto. Certo? Entender isso é fundamental para entender a mitologia grega. A segunda dica é em decorrência dessa. E quando o mundo se desarmoniza? Quando algo entra em conflito com essa harmonia? Normalmente essa desarmonia é causada pelo homem, né? Não só pelo homem, mas principalmente pelo homem. E aí que a gente tem a híbris, um significado para híbris. Não tem uma palavra em português que traduza híbris. A gente consegue traduzir esse sentido por meio de várias palavras, uma explicação extensa. Híbris é uma desmedida, é uma arrogância
Mas não é só arrogância e não é só desmedida. É por isso que eu disse que não é uma palavra só que define. A questão é, o homem, quando não fica no seu lugar, ele não sabe o seu lugar, ele rompe com a harmonia dada por Zeus. Ele o que? Sai do seu quadrado, ele extrapola limites, por isso que é uma desmedida, ele não sabe a medida, ele não sabe até onde pode ir. E aí por que é arrogância? Porque ele infringe leis dadas por seres superiores, que são os deuses. Que leis são essas? Ora, as leis dadas pela harmonia, cada coisa no seu lugar, isso tem que ser assim, porque sempre foi assim, e sempre tem que ser assim, porque Zeus quis assim. Então, se a gente pensar nos mitos que a gente conhece, quando as pessoas, normalmente os homens, são punidos, é só a gente se lembrar do rei Minos. Fiz um vídeo sobre o Minotauro lá, eu conto. Ele ganhou o touro do Poseidon, se não me engano é isso, disse que ia sacrificar o touro, mas o touro era muito bonito, ele não sacrificou, ele incorporou o touro lá no seu rebanho, aí ele sofreu punição. Outro que a gente pode lembrar é do Midas, que tinha um olho muito grande, muito ganancioso, queria ouro, e os deuses, eu nem lembro qual deus, estabeleceu tudo que ele tocasse ia virar ouro, já que ele gostava tanto de ouro. Parece ótimo, né? Não, imagina, ele vai tentar comer, vai pegar uma coxa de frango, vira ouro. Como é que ele come? Falei pra vocês, não são só os homens que são punidos, os deuses de menor escalão também são punidos. É só a gente se lembrar do Prometeu, que entregou fogo aos homens, e é por isso que os homens têm essa desmedida. Os homens começaram a ir além, porque o fogo significa sabedoria. Então, foi dada a sabedoria aos homens, de modo que eles cometessem tanta híbris. Foi o Prometeu que deu o fogo. Prometeu foi punido por Zeus. Prometeu é um deus lá, de, sei lá, do quinto escalão, sei lá que escalão. Ele ficou preso lá nas rochas e ia lá uma ave comer o fígado dele todo dia. E depois o fígado era restituído, né, no dia seguinte, depois ia comer de novo, porque o fígado é um órgão que cresce novamente, então crescia novamente a ave, comia novamente. Então, assim, é uma tortura eterna, até ser liberto por Hércules. A mesma coisa o Sísifo. Então tinha que carregar uma pedra montanha acima, sabendo que a pedra ia rolar, ele ia ter que levar acima de novo, no topo da montanha, a pedra ia rolar, ele ia ficar assim eternamente, castigo. A outra dica para vocês entenderem bem mitologia grega é a questão dos valores da época. Eu canso de falar para vocês para não cometerem anacronismo. Isso para qualquer interpretação de tempos pretéritos, né? Eu acho que tudo que foi escrito até a primeira metade do século XX, a gente já tem que olhar com parcimônia, a gente tem que entender que a gente talvez não seja tão gabaritado para entender aquele contexto. Porque somos figuras que somos frutos da nossa época. O que estava vigente em épocas passadas é provável que a gente não saiba. Pode ser que a gente não saiba. Então, julgar com os nossos valores de hoje algo que estava vigente há décadas, séculos atrás, não vai prejudicar a sua interpretação da obra. Vai prejudicar você que está perdendo a obra. A obra ser mal interpretada por você, problema nenhum para ela. Agora, você se interpretar de maneira inadequada por conta disso, lembrando que a interpretação é sempre aberta, mas se você comete anacronismo por julgar a partir de seus valores de hoje, é você que perde, não é a obra. A obra está lá, teve seu valor, foi índice de uma época e você está julgando a partir do que você conhece hoje apenas. Isso, pensando em mitologia grega, é ainda bem mais impactante, porque tem várias coisas em jogo. Não podemos nunca nos esquecer que somos burgueses, cristãos e capitalistas. Por mais que você seja pobre e não se ache burguês, você está no contexto em que os valores da burguesia são os valores vigentes. E isso de alguma forma te impacta. Te impacta de uma maneira que você talvez não perceba. Você nasceu no meio disso tudo. De modo que, para você, os valores burgueses são dados como certos. Quando eu falo valores burgueses, eu estou falando só de capitalismo? Não só de capitalismo, eu estou falando de nossa noção de valor, o individualismo, uma série de coisas que lá na Antiguidade Clássica não existia. Quando eu falo que somos cristãos, pelo menos aqui no Ocidente, não importa se hoje você é adepto do budismo, do hinduísmo, não sei o que, ou você é ateu.
Mas o fato de termos nascido num sistema cristão faz com que a gente tenha hábitos, percepções que talvez a gente nem perceba, que é de valor cristão. Então, essas coisas não existiam naquela época. Não adianta a gente, a partir desta moral judaico-cristã, burguesa, individualista, julgar o que havia lá na mitologia grega, na Grécia Antiga. A questão da sexualidade era uma questão muito fluida, homem com homem, mulher com mulher, e era naturalizado. Então, assim, a gente passou por um moralismo burguês que reprimiu todas essas coisas, em muitos países é muito reprimido ainda. Analisaram isso sob um viés religioso, biológico, patológico, não sei o que. Para os gregos isso era muito natural. Hoje a gente está começando a ter uma visão um pouco mais aberta, né, questões de direitos, né, relações afetivas, mas a gente sabe que está muito distante ainda do que era na Grécia. Então, a gente avaliar a questão da sexualidade com os olhos de hoje, sem considerar o contexto da época, a gente perde. Outro exemplo de valor da época, o valor do coletivo. Nós somos seres individualistas, nós nascemos num sistema que valoriza o individualismo. Por mais que você faça trabalho voluntário, por mais que um monte de coisa, não adianta, nós rompemos com a tradição lá no começo da modernidade, há uns 3 séculos atrás. Não adianta, porque nós não somos criados para entender uma pessoa sacrificar um ser da sua própria família em nome do bem do país, por exemplo. A supremacia dos valores coletivos em detrimento aos valores privados, individuais. Se a gente não perceber isso, a gente não vai valorizar uma obra como Antígona, que estabeleceu lá que os valores do cidadão eram maiores que os valores do laço de parentesco dela com o irmão. Que os valores estabelecidos pelos deuses eram maiores que os valores do homem estabelecido pelo homem. A mesma coisa, a gente não vai entender porque Brutus matou César, que era seu pai. Porque César estava se perdendo. Ele estava privilegiando os interesses individuais e não da coletividade. Então, era um dever, entre aspas, de Brutus acabar com isso. Certo? Então, assim, pra gente é tudo muito diferente do que a gente conhece. Mas a gente tem que fazer um exercício, porque senão a gente perde. A gente vai achar tudo muito estranho, tudo muito distante. É distante mesmo, mas vamos fazer um exercício de aproximação. Em muitos aspectos eles sabiam viver muito melhor do que nós hoje. Então é isso, minhas 3 dicas são essas. A ordem cósmica dada por Zeus. A híbris, a desmedida, a arrogância, a falta de limites. E a outra, última, os valores gregos, né? Toda a questão da moral grega que a gente tem que considerar. Me digam aí se esse vídeo te ajudou para entender melhor, se facilitou, se dificultou, se não esclareceu nada. Vou adorar saber. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, o Querido Mundo, Instagram e Facebook, curtir esse vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Obrigada, beleza? Tchau, tchau.